Olá, dando sequência às nossas aulas sobre medidas cautelares no processo penal, estamos tratando dessas questões ainda genéricas, envolvendo todas as medidas cautelares, e a gente dá sequência analisando a questão da provisoriedade das medidas. É interessante de observar isso. O Código de Processo Penal, em dois momentos distintos, vai tratar a respeito da provisoriedade e vai fazê-lo à luz, uma comparação assim com o direito civil, à luz de uma cláusula rebus sic stantibus. Não sei se recordam dessa referência, na teoria dos contratos. Quando você tem um contrato sobre um determinado assunto, que envolve, por exemplo, questões econômicas e que pode fazer com que amanhã ou depois, mudando completamente o cenário econômico, seja necessário repactuar alguma questão, normalmente se insere no contrato que se vai firmar uma cláusula denominada rebus sic stantibus, que é uma cláusula elaborada à luz da teoria da imprevisão. Quer dizer, enquanto as coisas são assim, enquanto a economia está deste jeito, nós firmamos o nosso pacto desse jeito. E se amanhã ou depois vier uma pandemia, por exemplo, da Covid-19, e a economia for completamente desestruturada, bagunçada, tá bom? Daí a gente senta e repactua. Tem uma cláusula aqui que permite fazer isso. Então essa é a chamada cláusula rebus sic stantibus. Guardadas as proporções, quando o juiz vai pensar numa medida cautelar, quando ele vai decretar uma medida cautelar, ele decreta à luz de um contexto específico. E se mudar o cenário, se mudar o contexto, bom, ele pode rever e pode revogar essa medida cautelar ou até mesmo voltar a decretá-la se for o caso. É mais ou menos essa ideia que vai aparecer em dois momentos do Código, como eu falei, tanto genericamente nas medidas cautelares no artigo 282, que é o artigo de introdução do título que trata dessa matéria, quanto depois especificamente da prisão preventiva no 316. Veja que a redação é similar, Vamos ler juntos aqui. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então aqui ele está falando genericamente de medida cautelar, claro que engloba todas elas. E depois ele reprisa isso especificamente voltado para a prisão preventiva. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no ocorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então eu posso ter no mesmo processo o juiz decretando uma medida cautelar, depois revogando essa medida cautelar porque o cenário mudou, e se mudar de novo no sentido inverso, redecretando a medida cautelar. Claro que para decretar ele depende de um requerimento, como nós já vimos aí em aulas passadas, não pode fazê-lo de ofício. Pode fazer de ofício a revogação. Aquilo que for em favor do réu é passível de ser decretado de ofício pelo juiz. Contra ele, só mediante requerimento. Dentro dessa mesma linha, nós tivemos aqui algumas novidades trazidas pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. O artigo 3º-C e o mesmo artigo 316 que eu acabei de ler, agora no seu parágrafo único, trouxeram algumas novidades importantes e que vem gerando alguma dificuldade de interpretação. Já de partida é importante dizer o seguinte: se você tiver o trabalho de analisar os debates, e aqui por debates eu vou colocar duplas aspas, porque na verdade não houve muito debate propriamente dito, no Congresso Nacional, na elaboração e na discussão do pacote anticrime, você vai perceber que a redação do artigo 3º-A em diante, que é a introdução tanto daquela ideia de estrutura acusatória no Código de Processo, quanto o juiz das garantias, ela ocorre no contexto de um grupo de trabalho que foi designado pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo Rodrigo Maia, logo que o pacote anticrime chega no Congresso Nacional em 2019. E eles juntam dois projetos de lei que estavam, que um já estava tramitando, que era um projeto de lei que estava ali posto por uma comissão que foi também constituída pelo Congresso Nacional e cuja presidência da comissão estava a cargo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Isso havia sido feito a comissão em 2017, o projeto dela resultante em 2018,
e aí o pacote anticrime ele reprisa algumas questões que estavam nessa comissão e acrescenta outras. Então os dois começaram a tramitar juntos. Foi formado um grupo de trabalho para analisar isso, e nesse grupo de trabalho não se discutiu absolutamente nada relacionado a juiz das garantias ou mesmo estrutura acusatória, coisa que o valha. Faltando 2 dias para encerrar os trabalhos do grupo, depois de 100 dias de trabalho, eles tinham um prazo para apresentar um relatório, faltando 2 dias, 2 deputados apresentam a ideia de inserir o juiz das garantias. E aí há uma reação, um tanto quanto de surpresa, em alguma medida, pelo relator, dizendo, olha, mas agora faltando 2 dias, a gente nem debateu nada. Mesmo assim, foi aprovado nessa mesma sessão, sem nenhuma discussão, não discutiram absolutamente nada. Alguns deputados nem estavam presentes com uma forma de protesto pela ausência de equilíbrio, de paridade, de representação nesse grupo de trabalho. O fato é que naquele mesmo dia que foi apresentado, foi aprovado, sem discutirem uma palavra sequer do que foi ali aprovado. Daí vai para plenário, e em plenário de novo, em assim 1h30 mais ou menos entre início da sessão e encerramento da sessão, eles aprovam o regime de urgência, põem em debate, são apresentadas 6 emendas com 4 ou 5 discursos esparsos de deputados aqui ou ali defendendo ou agindo contra a inserção do juiz das garantias especificamente, mas sem nenhuma discussão quanto à redação, quanto à forma, quanto à razão de ser, como é que está constituída aquela regra, o que é exatamente, nada, não discutiu-se nada. E aprovaram. Bom, aprovaram, virou lei, está aí. E aí o que fica, a gente acaba observando? Justamente por esse assodamento que foi visível, isto é, basta consultar os anais do Congresso que você vai perceber o que eu estou falando aqui, houve um assodamento tão fora do esquadro que ficou mesmo ilógica toda a ideia do juiz das garantias. Porque a introdução do juiz das garantias era justamente fazer com que eu tivesse um juiz na fase de investigação, que tivesse então o trabalho de fiscalizar a atividade de investigação, agindo de fora, né? E toda vez que fosse necessário discutir alguma questão envolvendo direitos e garantias do cidadão no curso da investigação, eu batesse na porta desse juiz das garantias para que ele então decidisse a esse respeito, colocando quase que como se tivéssemos 2 pratos de uma mesma balança, né? O interesse público de esclarecimento do fato de um lado e o interesse do investigado de outro lado, a preservação das suas garantias de outro lado. Então, medidas cautelares probatórias, como interceptação de comunicação telefônica, é o juiz das garantias quem decide. E as medidas cautelares pessoais, que é o que nós estamos tratando aqui também, é o juiz das garantias quem decide na fase de investigação. Então, se houver a necessidade de uma decretação de uma prisão preventiva na fase de investigação, quem decidirá a esse respeito é o juiz das garantias. E ele vai atuar até quando, o juiz das garantias? Até o momento do recebimento da denúncia. A denúncia é a petição inicial que formaliza a instauração de um processo, a decisão de recebimento da denúncia dá forma final à instauração do processo, e dali para frente quem atua é um outro juiz. Então a ideia é que tenha um juiz para a fase de investigação até o recebimento da denúncia e outro juiz para a fase de instrução e julgamento, evitando que esse segundo juiz atue já com uma contaminação psicológica do que foi produzido na investigação. Toda a ideia do juiz das garantias é evitar a contaminação psicológica de quem vai julgar, porque se eu tenho que tomar decisões na fase de investigação que envolvem medidas cautelares, muitas vezes, eu vou ter que me debruçar sobre aquelas questões que nós vimos em aulas anteriores, né? O fumus comissi delicti, né? O periculum libertatis. Eu vou ter que dizer que existe sim indícios mínimos de autoria, eu vou ter que dizer que existe prova da materialidade. Isso faz com que eu crie na minha cabeça de juiz um juízo prévio de valor a respeito do caso. Não é conveniente que quem vá julgar já tenha tomado decisões antecipadas nas fases pré-processuais. Esta é a ideia, portanto, fazer com que um juiz de julgamento não tenha tido contato nenhum com as decisões cautelares que eventualmente foram necessárias no curso da investigação. Está clara a ideia do juiz das garantias? Agora veja que ilógico que foi feito aqui. Olha a redação do parágrafo 2º do artigo 3º-C, que foi criada pelo pacote anticrime no bojo da ideia do juiz das garantias. Está dito aqui o seguinte: as decisões proferidas pelo juiz das garantias
não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Bom, até aqui ok, não vinculam, não obrigam, né? Se o juiz de instrução e julgamento entender diferente, ele pode rever as medidas. Mas olha o que diz na sequência. Então, o juiz de instrução e julgamento não está vinculado, porém, ele, juiz de instrução e julgamento, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso. A ideia era evitar que ele se contaminasse tendo que decidir. Pô, agora eu instauro o processo, o juiz recebe a denúncia e o outro juiz, que não decidiu nada, ele tem que necessariamente rever as decisões do seu colega e decidir de novo. Pô, mas daí, meu amigo, daí qual é a vantagem de eu ter criado o juiz das garantias se este segundo juiz vai estar tão contaminado quanto o primeiro juiz, que é o juiz das garantias, quando for julgar? Porque essa decisão é 10 dias, no prazo máximo de 10 dias depois do recebimento da denúncia. É antes da instrução. Quando ele for fazer a instrução, ele já decidiu sobre a necessidade ou não das medidas cautelares. Quer dizer, eu criei um juiz das garantias para evitar que o juiz da instrução e julgamento, quando fosse julgar o mérito, não estivesse com juízos prévios de valor, só que eu fiz com que este juiz, que era para estar isento nesse sentido, acabasse tendo que se debruçar e reavaliar o que o seu colega decidiu na fase de investigação, ficando tão contaminado psicologicamente quanto seria se ele mesmo tivesse decidido as medidas cautelares na fase de investigação. É um nonsense, é o esvaziamento da ideia. Isso é fruto da pressa. Quando você faz lei com pressa, dá nisso aqui. O legislador não sabe nem o que está fazendo, porque ele não discute a matéria. Não se discutiu esse assunto. Eu estou afirmando isso porque eu assisti às sessões, elas estão gravadas, elas estão disponíveis na internet. Se alguém tiver curiosidade, vá lá e assista às sessões do grupo de trabalho, vá lá e assista à sessão que aprovou o pacote anticrime e veja se em algum momento alguém discute a redação do parágrafo 2º do artigo 3º-C, no que diz respeito à razão de ser da criação do juiz das garantias. Ninguém discute. Não há uma única palavra que é dita no parlamento e, no entanto, foi aprovado. Então, quando você faz leis para fazer vingancinhas pessoais, ou quando você faz leis para dar respostas, enfim, atitudes de quem propôs o primeiro projeto, quando você faz leis às pressas, quando você faz leis nesses moldes, elas acabam saindo assim. E aí quem tem que se virar é o intérprete. Então a razão de ser da criação do juiz das garantias é esvaziada pela redação do parágrafo 2º do 3º-C. Porque se a ideia era evitar que ele se contaminasse psicologicamente, isso tudo vai por água abaixo quando eu exijo que o juiz da instrução e julgamento, antes de instruir e julgar, diga a respeito das medidas cautelares que o seu colega na fase de investigação decretou. Ou seja, ele vai para a instrução e julgamento tão contaminado quanto estaria se eu não tivesse o juiz das garantias. Então é de se lamentar, né? A pressa é de se lamentar que se faça a lei desse jeito, né? Mas enfim, as coisas são feitas assim. Está posta a regra, né? E no 316 também temos uma novidade, também trazida pelo pacote anticrime. Foi introduzido aqui no parágrafo único do 316 a seguinte redação. Aliás, muito mal elaborado de novo, para variar, né? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Lido só o parágrafo único, o que nós entendemos aqui? Que eu devo revisar a decisão que decretou uma medida cautelar de 90 em 90 dias. E se eu não fizer isso, a prisão se torna ilegal. A inspiração para essa regra vem de uma resolução do CNJ, que é a resolução número 66 de 2009. Isso aqui foi introduzido, parágrafo único do 316, com o pacote anticrime em 2019, 10 anos depois da resolução do CNJ número 66. O que dizia e diz ainda a resolução do CNJ 66 de 2009, artigo 3º. Verificada a paralisação por mais de 3 meses, 90 dias, né, dos inquéritos e processos,
com o indiciado ou réu preso, deverá a secretaria ou cartório encaminhar os autos imediatamente à conclusão do juiz para que sejam examinados. Artigo 5º. Após o exame dos inquéritos e processos com o indiciado ou réu preso paralisados por mais de 3 meses, o juiz informará a Corregedoria Geral de Justiça e o relator, no caso do processo em segundo grau, a presidência do tribunal, as providências que foram adotadas por meio de relatório, que se refere ao artigo 2º, justificando a demora na movimentação processual. Então, desde 2009, o CNJ tem uma preocupação que processos, inquéritos com réus presos não fiquem paralisados por mais de 90 dias. Agora nós estamos estabelecendo uma regra no parágrafo único do artigo 316 que exige que o juiz reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva mediante decisão fundamentada a cada 90 dias. Olha a dificuldade que isso tem criado desde que o pacote anticrime entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Primeira questão. Esse prazo de 90 dias deve ser vinculado ao caput do artigo 316? Essa pergunta não é boba. E por que ela não é boba? Porque a razão de ser de um parágrafo é complementar o caput de um artigo. Caput é a cabeça do artigo. Só faz sentido eu colocar um parágrafo quando eu estiver desdobrando a ideia do caput. Pelo menos dentro de uma boa técnica legislativa. Acontece que o Congresso Nacional faz tempo que perdeu-se em boas técnicas legislativas. Nós temos aí leis, inúmeras leis que não têm o menor sentido. A organização da lei, os parágrafos não têm relação com o caput. Já tivemos situações de, enfim, as mais difíceis de serem compreendidas no plano técnico da elaboração de lei. Vamos reprisar agora o caput do 316 e ler junto o parágrafo único para ver qual é a dificuldade aqui. O que diz o caput do 316? O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista. É aquela questão da provisoriedade que nós falávamos agora há pouco, né? Bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, quer dizer, decretada, você pode ler isso aqui a partir dessa referência novamente decretá-la, né? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão da emissor da decisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias. Já tivemos uma interpretação do Tribunal de Justiça do Paraná, de uma decisão de 27 de fevereiro de 2020, que fez exatamente essa ligação, dizendo que não é em todos os casos que a prisão preventiva deve ser revisada a cada 90 dias. Apenas nos casos, nos termos do caput do 316, em que o juiz tinha decretado a prisão preventiva, decidiu revogá-la e decidiu decretar de novo. Quando ele decide decretar de novo, ele tem que revisar a cada 90 dias. Esta foi a leitura que fez o desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski no Tribunal de Justiça do Paraná, no habeas corpus número, está aí o número 5318 45 2020 816 0000. Disse o desembargador, aspas, o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, em sua nova redação, de acordo com a Lei 13.964 de 2019, refere-se ao caso em que, na hipótese de nova decretação da prisão preventiva, após a sua revogação, o juiz que decretou tal prisão deverá rever a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Bom, essa forma de interpretar não está vingando nos tribunais superiores. Tudo isso é muito novo, né? Mas a gente começa já a perceber uma orientação dos tribunais superiores que não vai nesta linha aqui. E aí o próprio STJ com o Supremo também não tem se entendido muito nesse tema. Vamos dar uma olhadinha na questão da peremptoriedade desse prazo de 90 dias. Você tem uma decisão do STJ no HC 598173, relator o ministro Nefe Cordeiro,
com a decisão publicada no dia 6 de agosto de 2020. Importante a data, porque vai ser a mesmíssima data em que lá no Supremo, o ministro Marco Aurélio, no HC 186144, vai decidir de forma contrária. Mas vamos ver o que está dizendo primeiro o STJ, decisão do ministro Nefe Cordeiro. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo artigo 316, parágrafo único do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais. O que ele está dizendo aqui? Que esgotado 90 dias não é automático, se eu não rever, vai considerar o sujeito numa prisão ilegal e tem que soltar imediatamente. Ele está dizendo que vai depender do caso concreto, vai depender de eu avaliar o caso concreto. Mesmo que eu não tenha decidido, é possível ainda assim considerar a prisão como válida. E o Marco Aurélio, no Supremo, está dizendo em sentido contrário. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. Uma vez não constatado ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo excesso de prazo. Tem-se demonstrado constrangimento ilegal a viabilizar o deferimento de ofício da liminar. Então o ministro Marco Aurélio está dizendo que a partir desta mudança do pacote anticrime, o prazo máximo de prisão preventiva é 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, desde que eu tenha uma decisão fundamentada do juiz nesse sentido. E se eu não tiver, eu posso considerar até um habeas corpus de ofício. E o caso aqui específico, até em que foi decidida essa questão, era um caso bastante delicado, porque envolvia um traficante condenado a mais de 25 anos, envolvido com o PCC e com a 'Ndrangheta italiana no tráfico de drogas internacional, com a venda com não sei quantos, 81 quilos de cocaína pelo Porto de Santos. Enfim, uma coisa bastante complexa em termos de criminalidade transnacional, e mesmo assim o acusado foi colocado em liberdade, porque o juiz, no contexto do processo específico, deixou de revisar a decisão de prisão preventiva passados 90 dias. Ministro Nefe Cordeiro entende que depende do caso concreto. Ministro Marco Aurélio entende que não revisada a decisão caracteriza constrangimento ilegal de forma automática. O que quis dizer o ministro Nefe Cordeiro? Ele está dizendo aqui, pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística. Qual é esse prisma? Nós tínhamos prazos máximos construídos jurisprudencialmente para prisão preventiva, numa jurisprudência, aspas, clássica, que era predominante até 2011, trabalhava com prazo de 81 dias de prisão preventiva para encerrar a instrução processual. Depois, nós tivemos uma mudança do Código de Processo, em 2008, que passou a interpretar 86 dias ou 105, dependendo do tribunal. E para o tráfico de drogas, especificamente para o tráfico de drogas, porque a lei de drogas tem um rito diferente e a lei dos crimes hediondos manda contar em dobro o prazo os prazos da lei de drogas, julgava por um prazo de 252 dias para manter o sujeito legalmente preso preventivamente. Essa era uma construção jurisprudencial que vinha acrescida de interpretações sumuladas pelo STJ. São pelo menos três súmulas importantes aqui. Súmula 21 do STJ dizia, no rito do júri, pronunciado o réu, a decisão de pronúncia é a decisão que remete o réu a julgamento em plenário, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Então, nos casos do rito do júri, encerrada a primeira fase, que é a fase de formação da culpa, havendo pronúncia, o que extrapolar de prazo dali para frente não caracterizaria um excesso. Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica também superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Então, encerrada a produção da prova,
o tempo que eu terei para sentenciar, recorrer e tudo mais, não entra no contexto de contagem daqueles prazos jurisprudenciais que eu me referi agora há pouco, voltando uma tela, de 81 dias, 86 ou 252. E a súmula 64 diz que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Se quem deu causa ao excesso de prazo foi a própria defesa, o réu teria que suportar, né, o extrapolamento destes prazos de 81 dias na jurisprudência clássica, de 86 dias na jurisprudência pós 2008, que muda o rito, e na jurisprudência do tráfico de drogas, 252 dias. Acontece que tudo isso aqui é a maneira pela qual o ministro Nefe Cordeiro interpretou no STJ. E o ministro Marco Aurélio está desconsiderando tudo isso daqui, está dizendo simplesmente: passou 90 dias, não foi reavaliado, excesso de prazo caracterizado, constrangimento ilegal caracterizado, tem que soltar. A decisão tanto do ministro Nefe Cordeiro quanto do ministro Marco Aurélio são decisões monocráticas, sozinho, o ministro sozinho. Claro que você pode ter uma posição que divirja desse entendimento quando essa questão toda for submetida às turmas e depois ainda temos o plenário do Supremo. Então a gente não tem ainda uma jurisprudência formada, você tem decisões monocráticas isoladas, né? Vamos recapitular aqui, para deixar bem claro. Você tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que faz a vinculação do 90 dias na ideia de redecretação da prisão preventiva. Essa temática ela é desconsiderada na discussão tanto no STJ quanto no Supremo. No STJ, decisão monocrática do dia 6 de agosto de 2020, do ministro Nefe Cordeiro, dizendo que eu tenho que analisar aquelas súmulas que eu me referi agora há pouco e a casuística específica para verificar se é caso ou não de manter a prisão do sujeito. E o ministro Marco Aurélio, no mesmo dia 6 de agosto de 2020, porém no processo no Supremo, também decisão monocrática, dizendo: passou 90 dias, não reavaliou, constrangimento ilegal. Esse é um tema para seguir acompanhando, você que está me assistindo, né? Tá? Muito novo ainda, decisões, como eu disse, por enquanto ainda mais monocráticas do que colegiadas. Vamos ver como é que a coisa se firma em termos de interpretação, particularmente nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. É um tema para se seguir acompanhando e monitorando. Você que está em casa, então, fique atento, certo? Bom, por fim, temos aqui ainda uma questão importante, né? O prazo de 90 dias deve ser revisado também pelos tribunais em caso de recursos, porque essa é uma outra discussão. Quem é que vai fazer esse controle de 90 e 90 dias? Os tribunais estão batendo cabeça. Já vi juiz de primeiro grau dizendo: não é mais comigo se tem um recurso porque eu esgotei a jurisdição. Então o processo está no tribunal, o tribunal é que tem que fazer esse controle. E eu tenho aqui uma decisão da ministra Laurita Vaz, do dia 22 de junho de 2020, dizendo em sentido contrário. O que diz a ministra? Então diz aqui ela: pretender o intérprete da lei nova que essa obrigação de revisar de ofício os fundamentos da prisão preventiva no exíguo prazo de 90 dias e em períodos sucessivos seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais, todos abarrotados de recursos e entupidos de habeas corpus, tarefa desarrazoada ou quiçá inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ilegal, é o mesmo que permitir uma contracautela de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. Então, o que ela está dizendo? Quem tem que fazer esse trabalho de verificação, de reavaliação da necessidade da cautelar é o juiz de primeiro grau. De novo, é uma decisão monocrática da ministra Laurita Vaz do STJ. Pode ser que se firme como jurisprudência, nós estamos ainda tateando essa questão, né? Mas é uma posição importante, pode ser que isso se consolide. De novo, eu recomendaria que vocês fossem acompanhando todo esse desenrolar de construção jurisprudencial decorrência das alterações introduzidas pela lei do pacote anticrime, vigente desde 23 de janeiro de 2020. São temas interessantes, importantes, que você tem que acompanhar para ver como isso tudo se firma, certo? Então, na nossa aula de hoje ficamos por aqui e seguimos tratando de medidas cautelares no nosso próximo encontro, ingressando daí especificamente na questão da prisão em flagrante delito. Até a próxima, um abraço.